gente pegar os mitos ugaríticos, os mitos sumérios, os mitos babilônicos, vai ter uma alta taxa de compatibilidade com a Bíblia. Eu vi um estudo de inteligência artificial que eles pegaram todos os livros bíblicos da humanidade, colocaram na inteligência artificial e fizeram uma linha temporal de cada um deles, assim, e tem uma congruência muito grande entre todos os livros. Todos. Sim. Né? É muito louco isso aí, cara. Todas as religiões, Uma elas dependendo, têm pontos existe uma em dependência. comum. Existe dependência. E tem gente dizendo que não, que a Bíblia foi revelação, ela é única, ela é absoluta. Esse é o problema. Eu escrevi uma obra sobre isso. Assim, eu sou um cara, eu tenho, óbvio, meus questionamentos quanto à religião, apesar que eu consigo enxergar um lado positivo da religião também, sabe? Não. A religião em si, a gente já falou muito disso aqui. Eu não sei se a humanidade seria melhor sem Deus. Isso é... Só tem um problema. Criaria. Criaria. Não Criaria. sei, eu vou discordar. Não tem, não, aí eu vou discordar do Miranda, é assim, ó. Não tem como. É da natureza A existência da humanidade, a existência da humanidade sem criar uma divindade. Igual eu falei aqui, exemplo, vamos dar um exemplo bem prático, os índios. Antes deles terem contato com o homem branco, não criaram suas divindades? Claro. Quem ensinou divindades para eles? Inclusive, isso é interessante, não tinha revelação de Jesus, Não tinha nada de Jesus disso. aqui até Jesuíta, 1500. É isso que eu estou dizendo. Né? Então, Só é depois de impossível 1500, não ter existido. Porque eles vão olhar para algo, eles não vão conseguir decifrar, não conseguirão explicar. Então, a mente vai criar algo que seja superior a eles mesmo. É da natureza ao próprio ser humano. humana. É né? isso, O é humano, ele intrínseco. precisa Isso é explicar intrínseco. a É difícil você existência dizer dele, um né? mundo sem a religião. Apesar que eu Posso ser acredito que hoje- o Miranda vai falar, os países mais desenvolvidos no mundo são os países que não acreditam em Deus, é né? o gancho perfeito. mas isso aí Você dizer que um país não possa, sim, eu estou dizendo que se os seres humanos nascessem hoje, seria impossível não criar Em religião. algum momento. Hoje é diferente, hoje você consegue entender, conforme ele pode colocar dentro da física, de qualquer outra área científica, a probabilidade melhor é não ter existido. Aí você vai colocar em termos de probabilidade. Agora você não consegue erradicar isso. Mas você concorda com essa probabilidade? Qual? Eu não consigo lidar com probabilidade, é difícil. Eu consigo lidar com fundamentação. Fundamento. Se alguém me fundamentar, me provar é diferente. As duas possibilidades são possíveis. Pode ser o caso, né? É o que eu acho muito difícil, não é porque eu penso que pode, por ser uma probabilidade, que eu acho que pode ter uma humanidade toda até. Para mim, isso no nosso tempo de vida é impossível. O que eu posso conceber é que você pode minimizar características de uma religião ou uma religião. Exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Será que eu conseguiria um dia minimizar o judaísmo? Será que eu conseguiria um dia minimizar o cristianismo? Os fatos que ocorrem hoje num país ou no mundo, você diz, eu me dediquei a vida toda, exemplo, vou me colocar como um judeu aqui, ou como um muçulmano. A dedicação do Torá, a dedicação do Alcorão, estou aqui me dedicando às orações, tudo. Aí eu começo a ver a situação de hoje, a guerra, crianças morrendo, velhos, mulheres, a desgraça acontecendo aí, eu começo a avaliar se de fato é verdade aquilo que eu estou piamente acreditando, se de fato é a verdade. E por que existe tantas essas coisas? Então, eu acho que mediante os fatos existenciais, começam a pesar um pouquinho a respeito daquilo que eu acredito como uma verdade absoluta. Eu posso não ter mais aquilo como uma verdade absoluta. Porque os fatos me demonstram o contrário daquilo que eu sempre acreditei. Aí está o problema. A gente já não estava conversando alguns minutos atrás que eu perguntei para vocês por que vocês não estão sacrificando em honra a Zeus? Se você perguntasse há 2000 anos atrás se era possível um mundo sem a religião romana, a religião helênica, né? Sem a religião egípcia, as pessoas naquela época iriam olhar para você e iriam rir. Você é louco, né? Iam te chamar de louco. Hoje a gente olha para isso e a gente dá risada. A gente acha que os caras eram loucos em acreditar em vários deuses, sendo que hoje em dia a gente acredita em vários santos que são meio que ressignificações de vários deuses. Quando a gente olha para os países mais desenvolvidos do mundo, em qualquer lista positiva, menor corrupção, melhores países para você criar seus filhos, melhores países para ser mulher, países mais pacíficos do mundo, países com menor taxa de homicídio, países com o maior IDH, né? Melhores educação, melhor saúde, tudo. Todos os países, né? Todos os top 10 vão ter uma grande quantidade de países que têm pouca religião.
E muitos desses países são, de fato, com pessoas que se declaram ateias. Existe nação 100% ateia? Não, assim como não existe nação 100% cristã, assim como não existe nação 100% islâmica, assim como não existe nação 100% hindu. Sempre vai ter ali um grau de porcentagem. E eu fiz recentemente até um mini compilado, né, de demonstrações, de entrevistas com dinamarqueses, pessoas que moram na Holanda, pessoas que moram na Finlândia, etc. Eles falam assim, somos ateus, né? Não acreditamos em Deus. Na Noruega, na Suécia, eles falando e meio que tendo orgulho. Na Estônia, por exemplo, os caras tendo orgulho de se declararem ateus. Então, Mas a população nova, antiga ou lá é geral? Geralmente Porque a população... os novos aqui do Brasil também, mano, não acredita mais não. Então, se você for pegar em números, talvez aqui a gente tá atrasado de bobeira, porque eu acho que a galera não acredita muito mais não. Geralmente a população mais nova tende a ter menos crença, porque está tendo contato mais com a ciência e menos contato com as tradições antigas, né? Aqui no Brasil é um fenômeno um pouco diferente, porque a gente vê um crescimento evangélico muito forte, né? O movimento evangélico está tão forte que ele vai superar os católicos, né? Então existe esse movimento diferente. Os Estados Unidos, ele é um país extremamente evangélico, né? E se você pegar o ranking dos países desenvolvidos, Estados Unidos às vezes não representa o top 10, às vezes ele está até nas últimas posições. Você ouve falar de assalto, criminalidade, por exemplo, na Califórnia, mendigo nos Estados Unidos, uma alta população carcerária, e ele é o primeiro país em número absoluto de cristãos. E o Brasil é o segundo. Aí você para e pensa, se a religião trouxesse benefícios, nós não deveríamos estar vendo cracolândias como a gente vê em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde eu morava, por exemplo, tem a cracolândia, né? Então, assim, é algo que é estranho para um país que, segundo dizem os religiosos, né, nossa moral, nossa ética, nossos princípios e valores são moldados a partir do cristianismo. Logo, por que os países mais religiosos tendem a ser os que mais têm homicídio, tendem a ser os que mais têm estupro, né, violência contra a mulher, tendem a ter as maiores populações carcerárias? Aí você olha para esses países que tendem a ser os mais ateus, tá? Que tendem a ter menos a população se importando com a religião. Vamos usar esse termo. A religião é relevante para você? Não. Para não falar que é país ateu, tem gente que fala, não é país ateu, tem menos religioso. Então, só para ficar um termo mais palatável para um certo público. Quando a gente vai nesses países, lá é o contrário. Lá está se fechando igreja e se fechando presídios. Mas está fechando presídio por quê? Porque não tem preso. E lá eles reabilitam 80% dos presos. Aqui no Brasil é ao contrário. 80% dos presos voltam a cometer crime. Exato. E qual o tratamento que a gente dá para esses presos na cadeia? A gente bota eles para aprender uma profissão, para se educar. E ter culto. Não. O quê? Culto. Culto? A gente bota eles para ler Bíblia. Capelania. E vem cá, se eles lerem a Bíblia, reduz a pena? Não. Só se eles contribuírem com estudos fora. Pode ser um sistema EAD, alguma coisa, eles têm que ter estudo fora. Isso eu já fiz. Mas aí a Bíblia alguns também detentos entra, dependeram. né? Comecei a dar aula para detentos, para poder regressão de pena. Parece que tem uma questão de que se você frequentar cultos religiosos, se você ler Bíblia, você reduz por 1 dia, 2 dias da pena, né? Então, o tratamento que o brasileiro dá para tratar drogado lá onde eu moro é assim, né? Como é que você pega um dependente químico? Você bota para uma instituição cristã para ele ser reabilitado à base da Bíblia, à base da palavra de Deus. Não através de um cientista, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um acompanhamento científico profissional. Nesses países que são mais desenvolvidos, a ciência ela é extremamente forte. Você não vai ser tratado como dependente químico por alguém da igreja te mandando você ler versículo da Bíblia. Lê Gênesis aí que você vai ser curado da dependência química. Isso não existe. Senão não existia pastor que tem depressão e se mata. Mas é isso que ensina, viu? O quê? Ensina, tem gente que vai lá no presídio ensinar pra eles ler a Bíblia lá, porque eles vão ser livres da maconha, da droga, viu? E salva pra caralho, já. Muita Bíblia salva a gente. Não, calma lá. E livrou, e livra, liberta. A Bíblia liberta? Essa é a pergunta. Sim, uma pergunta. sim. A Bíblia liberta? Sim. Eu vou te falar, e existem números. E eu vou te falar, por exemplo, meu irmão participou do NA. E lá ele falou assim, não é só a corporação ali, você tem a parte espiritual. Se você não dedicar para o que tem no ensinamento da Bíblia também, você não muda. Então, por exemplo, a parte de funciona. apedrejar mulheres, a parte de matar sua filha se ela não for virgem no dia do casamento, a parte de você escravizar sua filha.
Qual o ensinamento bíblico? Porque olha só, Não, porque aí tá. Você fala assim, a parte de apedrejar a mulher? Não. Porque teoricamente não é isso. o que na Bíblia? Era cultural de uma região lá, apedrejar a mulher que trai o marido poderia ser apedrejada. Né? E aí nessa parte entra a parte religiosa que ele fala assim, não, isso aqui não pode mais acontecer. Se isso teve uma evolução, uma melhora, foi devido à Bíblia, à Pode religião. abrir Não, Números 15, 32 a 36? vamos Abre ver, aí, Pedro. vamos ver. Números 15. Números Antes 15. de fazer a leitura, posso colocar? Ah, Se a Bíblia libertasse de fato e verdade, por que existe guerra? Em países mais religiosos do mundo, como o judeu e o povo muçulmano. mas aí é generalizar. Mas não aí é- não é não é pôr a religião carga inteira. tudo numa coisa vamos só, lá. não. Vamos lá. A Bíblia, o que seria a Bíblia libertar? Pessoas de vício? Isso é o que a Bíblia faz, libertar? A Bíblia não consegue libertar a pessoa da ignorância? Só de vício. Quando você fala de livro que a Bíblia libertou, você só fala de vício. Eu deixei de beber, de fumar e não foi pela Bíblia. Não foi pela Bíblia. Eu nunca bebi. Eu já nunca deixei fumei, de nunca fumar e usei beber droga. várias vezes. Quando eu quero, eu paro. E não é por Bíblia. E olha que eu sou crente. Quando eu pregava, quando era religioso, eu fumava e bebia. E pregava que só. Todo final de semana eu pregava. Quanto mais você E o bebia, mais poder você caía, a pregava, unção né? caía. E vem Sabe cá. por quê? Aonde que eu quero chegar? A diferença está na questão do caráter e você não ser uma pessoa hipócrita. As escolhas são únicas. Individual. Não é a Bíblia que liberta, é as suas decisões que fazem isso. Ela pode influenciar a sua decisão, sim, Isso. mas ela não tem poder para libertar. Ela pode influenciar alguém ministrando a palavra, entra na sua mente, então você acaba concebendo, acreditando que aquilo é um poder. Não, foi a sua escolha quem decidiu isso. Apenas a sua decisão. Mas libertar ela em si não. Ela pode influenciar, mas não libertar.